Nessa edição do PB Desporto, iremos abordar a final do Mundial Interclubes envolvendo o Real Madrid da Espanha contra o Al Hilal da Arábia Saudita. Al Hilal que eliminou o Flamengo, derrotou o Flamengo na última terça-feira e acabou com o sonho do rubro-negro carioca de chegar à final do Mundial do Marrocos. Também em destaque o Campeonato Português na sua 20ª rodada. A Taça de Portugal com o Benfica perdendo nos penais e sendo eliminado pelo Braga. O Campeonato Alemão com a sensação, o Union Berlim na segunda colocação. A Premier League, na opinião do PB Desporto também, Antônio Manuel Góes, que vai analisar justamente esse momento do Flamengo. E a notícia do dia, o possível acordo do Carlo Ancelotti com a CBF, com a seleção brasileira para assumir a seleção a partir do meio do ano. Tudo isso e muito mais, fiquem ligados após a nossa vinheta. Nessa edição do PB Desporto, sábado 11 de fevereiro de 2023, a gente começa falando da Taça de Portugal, que teve na quarta e quinta-feira os jogos que definiram os confrontos da fase semifinal. Na quarta, o Futebol Clube do Porto venceu a equipe da Académica de Viseu por 1-0, enquanto que o Famalicão goleou por 4-1 o belenense SAD. Nos jogos da quinta-feira, o Benfica, no confronto contra o Braga, jogando na casa do adversário, foi eliminado nos penais após empate em 1-1 no tempo normal e na prorrogação 5-4 para o Braga, que avança e vai enfrentar justamente o Nacional da Madeira, que eliminou a equipe da Casa Pia. No tempo normal tivemos empate em 2-2, a Casa Pia com um jogador a menos desde os 17 minutos da primeira etapa foi derrotada por 5-2. Então os confrontos confirmando o Futebol Clube do Porto encarando o Famalicão, enquanto que o Braga vai jogar com o Nacional a fase semifinal da Taça de Portugal. O assunto agora é o Campeonato Português, a Liga Biwin 2022-2023. Tivemos já na sexta-feira o primeiro jogo, o Vizela, nossa Antena Arcanjo passando para vocês. O Vizela empatou em 0-0 com a equipe do Chaves. Os jogos desse sábado teremos Arouca e Santa Clara, Vitória de Guimarães contra o Portimonense. No domingo, Famalicão e Gil Vicente. O derby, o clássico, Sporting Futebol Clube do Porto e Marítimo contra o Braga. Na segunda-feira, 2 jogos fechando essa rodada. O Rio Ave recebe o Estoril Praia, enquanto que o Boa Vista vai jogar contra a Casa Pia. O jogo entre o Benfica e a equipe do Paço Ferreira, que era dessa rodada, foi realizado de forma antecipada há cerca de 2 semanas atrás, porque o Benfica fez o jogo pela Taça de Portugal na última quinta-feira contra o Braga. E nesse confronto deu Benfica 2-0 no Paços de Ferreira. Benfica, que é o líder isolado do Campeonato Português, com 53 pontos ganhos. Em segundo vem o Futebol Clube do Porto com 45, o terceiro é o Braga com 43, em quarto aparece o Sporting com 38, em quinto a Casa Pia com 30 pontos na competição. Na classificação do Campeonato Português, temos o Benfica na liderança. Benfica tem 53 pontos ganhos. Em segundo vem o Porto com 45, terceiro o Braga com 40, quinto o Sporting com 38 pontos e na quinta colocação a Casa Pia com 30 pontos no campeonato. O assunto agora é o campeonato alemão, a Bundesliga, que tem como sensação, já desde o começo do campeonato, a equipe do Union Berlim. Chegou a liderar a Bundesliga e agora, nesse momento, é a segunda colocada, também perto do líder, o Bayern de Munique. Os jogos
desse final de semana, Antero Arcanjo passando para vocês mais uma vez. Teremos nessa sexta-feira Schalke 04 contra o Wolfsburg. No sábado, Werder Bremen contra o Borussia Dortmund, Mainz e Augsburg, Bayern de Munique, o líder contra o Bochum, Hoffenheim e Bayer Leverkusen, Freiburg e Stuttgart, RB Leipzig contra o Union Berlin. No domingo, Hertha Berlim contra o Borussia Mönchengladbach e Colônia e Eintracht Frankfurt fechando essa rodada do Campeonato Alemão. Como eu disse antes, o Union Berlin, equipe que foi fundada na década de 1910, é a sensação do campeonato, fazendo de fato um campeonato surpreendente e ocupa nesse momento a segunda colocação. Aliás, será tema Union Berlin na próxima edição do PB Desporto. Iremos destacar com mais dados e informações a história dessa equipe que vem de fato surpreendendo na Bundesliga. E vamos agora de imediato ao Rio de Janeiro, no Brasil. Antônio Manuel Góes, na opinião do PB Desporto. Mas, só lembrando, daqui a pouquinho tem mais informações a respeito da notícia do dia. Do possível sim do Carlo Ancelotti, o técnico do Real Madrid, para assumir a seleção brasileira no meio do ano, após o fim da temporada 2022-2023 aqui no Campeonato Europeu. Mas Antônio Manuel Góes, queria que você abordasse essa questão do Flamengo, depois dessa derrota para o Al Hilal, que frustrou aí o sonho do Flamengo, da torcida, de ver o Flamengo jogar uma final do Mundial com o Real Madrid. Nas redes sociais, vários ataques, aqueles ataques de sempre. Eu, particularmente, acho que o Flamengo poderia ter entregue mais, Tem time para isso, apesar de estar no início de pré-temporada ainda, tudo bem. Agora, também considerar que é terra arrasada é um pouquinho demais, Antônio Manuel Góes? Um abraço. A derrota do Flamengo para o Hilal da Arábia Saudita por 3-2 no último sábado 28 de janeiro, pelas semifinais do Mundial de Clubes da FIFA, desencadeou um clima de vexame, tragédia, fracasso e outras referências pejorativas, diante do mau desempenho de uma equipe em começo de temporada, que em 3 anos e meio acumula a passagem de 6 treinadores. Na contramão do montante de sucessos, o rubro-negro, ironicamente, deixou-se guiar pela avassaladora e incontrolável paixão de dezenas de milhões de adeptos, diariamente citados pelo nebuloso fenômeno das redes sociais, que passou a garantir exclusivo e rentável meio de vida a produtores desse faccioso conteúdo na internet. Contrariamente às receitas que o diferenciam dos competidores do país e do continente, o Flamengo não cuidou de planejar a consolidação de sua atividade, enfim, ao sabor da intempestiva exigência de resultados a qualquer preço, sem amadurecer uma ideia base de comportamento tático e estratégico nas 4 linhas, consequência da elevada rotatividade de treinadores no ninho do urubu. O Fora Vitor Pereira, ao mês do começo de trabalho do novo comandante técnico, já foi disparado por atrabiliares formadores de opinião e repercutido nos arroubos passionais do torcedor, para quem a regra é clara e imutável: vencer ou vencer, de preferência com rotina de goleadas. E tudo pode piorar com eventual derrota, tudo é possível, diante do egípcio Al Hilal nesse sábado 11, na disputa do 3º lugar do Mundial do Marrocos. Na direção inversa dos louvores colecionados desde 2019, que lhe conferiram até a eleição para vereador no Rio de Janeiro, em cuja função legislativa até aqui é um mero figurante e ilustre ausente do plenário da Câmara do Rio, ele e assessores parlamentares pinçados entre trogloditas das chamadas torcidas organizadas, tudo pago pelo contribuinte, Marcos Braz, sinceramente, não dispõe de estatura gerencial compatível com o crescente sarrafo nas complicadas demandas do Departamento de Futebol Rubro-Negro. A repercussão midiática do tal gera no sangue em contratações bem-sucedidas de jogadores, conferiu estabilidade ao Cartola vereador
Incoerente, todavia, com a promissora realidade empresarial do bilionário e mais badalado clube de futebol brasileiro nos dias atuais, Antônio Júnior. Antônio Manuel Góes, o Flamengo tem de fato um time muito técnico, um elenco muito forte. Agora esse Mundial não veio numa hora, não foi a melhor hora de ter esse Mundial para o Flamengo no começo de temporada. Agora, isso também não serve como justificativa para a partida que o Flamengo fez abaixo da média, de fato foi abaixo da média. Só que não é terra arrasada, não pode agora chegar também esse pessoal nas redes sociais, fora isso, fora aquilo, fora Vitor Pereira. O cara chegou agora no Flamengo um mês e pouco atrás, menos de um mês e meio. Você não pode, devido a uma atuação do time abaixo da média, falhas individuais, achar que tem que haver mudança. Mais uma, o Flamengo, você lembra, citou aí, já teve 6 técnicos em pouco tempo. É preciso, de fato, o Flamengo, com a força que tem, com o investimento que tem, com a arrecadação que possui, tem que ser mais profissional. É preciso um projeto, algo mais sério, para o Flamengo de fato ser o gigante que é na sua torcida e no time forte que tem. Mas o assunto agora é justamente o Mundial de Clubes. Você citou bem aí, o Flamengo vai disputar o 3º lugar também neste sábado, dia 11, contra o Al-Ahly do Egito, disputa do 3º e 4º lugar. O Flamengo tentando pelo menos uma atuação mais convincente e encerrar de forma melhor esse Mundial de Clubes. E no outro jogo, a decisão, Real Madrid buscando mais um título de Mundial na final contra a equipe do Al-Hilal da Arábia Saudita. E o campeonato inglês, a Premier League, tem mais uma rodada nesse final de semana. Campeonato inglês que tem o Arsenal como o grande líder da competição, há muito tempo sem ser campeão da Premier League, e o Arsenal vem fazendo uma campanha realmente fantástica, é o líder isolado da competição. Os jogos com nossa Antena Arcanjo passando para vocês, teremos nesse sábado West Ham e Chelsea, Fulham e Nottingham Forest, Leicester e Tottenham, Arsenal contra o Brentford, Crystal Palace e o Brighton, Southampton e Wolverhampton e o Bournemouth contra o Newcastle. No domingo, Leeds United e Manchester United e Manchester City contra o Aston Villa. Na segunda-feira teremos partida única, o Liverpool contra a equipe do Everton no clássico local, o clássico da cidade de Liverpool. Na liderança, Arsenal com 50 pontos ganhos. Segundo vem o Manchester City com 45. Em terceiro, a equipe do Manchester United com 43 pontos. 4 é o Tottenham, é o Newcastle, melhor dizendo, com 40. E em quinto lugar, com 39 pontos, aparece a equipe do Tottenham. E a notícia do dia, não só no Brasil, como aqui na Europa também, o sim do caso Ancelotti, pelo menos foi o que a ESPN no Brasil divulgou. Não tem ainda nada de oficial, mas que o Carlo Ancelotti teria afirmado que aceita conversar sobre a ser o técnico da seleção brasileira a partir de julho desse ano, quando terminar as competições, a temporada aqui no futebol europeu. Esperar aí as próximas horas, as próximas notícias, para a gente ter certeza dessa notícia publicada pela ESPN no Brasil. O Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!